Nós já estamos de volta e agora com o nosso momento de reflexão. E olha só, gente, na história da humanidade há vários exemplos de pessoas e também povos que dominam, uns aos outros. E muitos chegam até ser cruéis. Poder excessivo, domínio, opressão e coisas desse tipo só trazem infelicidade. E o evangelho de hoje, ele fala de um homem que era dominado por um espírito impuro. Ele maltratava a si mesmo e também aos outros e vivia excluído da sociedade até que teve um encontro com Jesus. Então, convido você, vamos ouvir a reflexão de Dom Valmor, que é arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belo Horizonte, e nos consagrar, a padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos conceda a graça de abrir o coração para que, ao proclamar a palavra, seja ela amorosamente por nós acolhida, interpelando-nos para nos alargar a compreensão e, sobretudo, a força para darmos testemunho do amor de Deus. A palavra do Evangelho de hoje vai nos mostrar pessoas que foram ver o que tinha acontecido. Qualquer coisa chama sempre muito a atenção. E elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. Ficaram com medo diante do acontecimento. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Vários comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho ao observar. Sabeis que quando nosso Senhor se fez homem e pregou o Evangelho, a alguns agradava, a outros não, e a muitos, inclusive, metia medo. Havia diversidade de opiniões entre os que o ouviam e o acompanhavam. Alguns diziam, ele é bom, e outros, não, ele seduz o povo. Alguns, pois, falavam bem dele, outros falavam mal, faziam ironia, sarcasmo, contestavam. Portanto, para aqueles que o apreciavam, revestiu-se de esplendor. Para os que não o apreciavam, cingiu-se de força. E tu, diz Santo Agostinho, imita o teu Senhor, para poderes ser como o manto com o qual ele se cinge. Se esplendor é para nós, portanto, a indicação, devemos ser esplendor para aqueles que apreciam as boas obras. E devemos ser força para os detratores. Escuta como o apóstolo Paulo diz, seguidor de Cristo, que teve também esplendor e força. Nós somos o bom odor de Cristo, entre os que são salvos e entre os que perecem. De fato, aqueles que amam o bem são salvos, e os que o desprezam perecem. Quanto a ele, tinha o bom odor, ou antes era bom odor, mas pobres daqueles que se perdem por se terem subtraído à graça do bom odor. O Senhor se reveste, se cinge de força. Sobre tudo isso, o próprio apóstolo ainda diz, com as armas da justiça à direita e à esquerda. Pode-se ver onde está o esplendor e a força. Na glória e na má fama, na glória o esplendor, na má fama a fortaleza. Por alguns era proclamado digno de glória, por outros desprezado como ignóbil. Aos que o acolhiam conferia beleza, contra os que o desprezavam manifestava força. E assim explica tudo até o fim, quando diz que os apóstolos são como quem nada tem, mas tudo possui. Quando tudo possui, é revestido de esplendor. Quando nada tem, é cingido de fortaleza. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes.
Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem, então, foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Ali estava, portanto, amado e amada de Deus, um homem endemoniado, possuído por um espírito puro chamado Legião, que vivia fora da comunidade. Morava, portanto, no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, mostrando a força do poder do demônio dominando aquele que devia ser tocado e movido pela força do amor de nosso Deus. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. E o via vagando entre os túmulos e pelos montes, gritando e se ferindo com pedras, para mostrar onde pode chegar a condição humana quando, de fato, perde o sentido da sua inteireza, que só a força do amor de Deus lhe garante. No entanto, ele encontra o caminho. Saiu correndo e ajoelhou-se diante de Jesus e gritou: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Quando há o confronto, portanto, do mal com o bem, vence o bem. Com efeito, Jesus lhe disse: Espírito impuro, sai desse homem. E até perguntou qual o seu nome, e ele responde: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E, portanto, acontece esse caminho da cura deste homem pela força do encontro com o Senhor. Nós somos chamados a repensar o nosso caminho e a nossa condição humana, para não nos deixarmos dominar pelo espírito do maligno e não sermos, portanto, desconfigurados naquilo que é a nossa dignidade maior, filhos e filhas de Deus. É preciso, portanto, cultivar diariamente esse encontro com o Senhor, para que a força do amor de Deus vença em nós e nos reconfigure, colocando-nos na direção da nossa vocação e da nossa missão. Unidos a Maria, supliquemos esta graça para que sejamos, de fato, na nossa inteireza, sinal do testemunho do amor de Deus no coração do mundo, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.
Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Bom, gente, aquele homem, né, que ficou livre do que o atormentava tanto, ele não ficou calado não, viu? Ele foi anunciar tudo o que Deus fez por ele, né? Então, de uma pessoa dominada, passou a ser um homem livre, né? Deus não escraviza ninguém, Ele nos faz conhecer a verdadeira liberdade, né? E nós devemos, portanto, imitá-lo, deixar as pessoas livres, né? Mesmo que algumas vezes nós tenhamos a tentação de fazer o contrário. Já aconteceu com você? Pois é, mas vamos seguir então os ensinamentos de Deus. Olha só, você pode acompanhar tudo sobre o Manhã da Piedade pelas nossas redes sociais. Tem lá o nosso Instagram, que é @Manhã da Piedade. Tem o site da TV Horizonte, viu? Acesse e fique bem informada, tvhorizonte.com.br/Manhã da Piedade. Na sequência, eu deixo vocês na companhia de Acir Antão.